Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21, amém? Romanos 5, de 12 a 21. Assim está escrito na palavra de Deus: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Não foi assim o dom com a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por isso, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Santíssimo Deus e Pai, somos gratos por tua bondade, pela tua misericórdia, e Senhor, por ter nos dado a tua santa e perfeita palavra, para que nós possamos entendê-la e aplicá-la em nossas vidas, em nossas mentes e nossos corações. Rogamos, agradecido em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, no versículo 12 de Romanos 5, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Queridos irmãos, nós não temos aqui apenas um exemplo de desobediência ou de rebelião. Porque Deus disse a Adão que não comesse da árvore do fruto proibido. E Adão desobedeceu. Quando Adão desobedeceu, aconteceu um fato. E este fato resultou o quê? A entrada do pecado e da morte. Por um homem entrou o pecado e a morte. Através de Adão, adentrou no nosso meio a morte e o pecado. Como entrou o pecado, a morte é o salário do pecado. Então, se entrou a morte, entrou também o pecado. Isto explica como nós somos, da nossa natureza pecaminosa. Nós recebemos a herança do DNA de Adão. Isso, irmãos, se você não for crente, você não vai entender. Porque você vai dizer, oh, isso é injusto. Ora, Adão transgrediu, por que eu vou pagar? Ora, Adão é o culpado, eu não fiz nada. A morte, não só a morte física, mas a morte espiritual, é a herança que nós recebemos do nosso pai na carne, Adão.
Isso, irmãos, se você perguntar a toda e qualquer criatura, vão dizer que eu sou filho de Deus. Mas ninguém quer ser filho de Adão, para receber a sua justa herança. Porque a Bíblia, meus irmãos, coloca sobre Adão o jugo do pecado. Quem desobedeceu primeiro? Adão ou Eva? Quem foi que primeiramente foi usada pelo diabo para desobedecer? Foi Eva, só que Eva não estava Adão, não é? Era Adão. Eva foi a primeira, mas só que ela Agora, tem responsabilidade. se Eva pecou primeiro, por que então Adão é responsável pela entrada do pecado? Porque foi dito a ele, não foi a Eva. Não foi a ele. Deus falou a Adão. A ordem foi dada a Adão. É, E não só a ordem, a autoridade foi dada a Adão. Por favor, Gênesis, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Gênesis 2. Gênesis 2, de 15 a 17 nos diz: E tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, como é o enquadramento da ordem natural de Deus? O homem é o cabeça. E como também Eva foi tentada e foi enganada, vai ver, mas Adão, como sendo o cabeça e ter recebido de Deus a autoridade de Deus, não, nós não vamos comer deste fruto, porque o meu Deus me ordenou. Deus ordenou a Adão. Ordenou vem do verbo ordenar, que significa ser uma ordem. Não foi um pedido, foi uma ordem. Então Adão desobedeceu para agradar a linda esposa e maravilhosa esposa Eva. Que as pessoas ficam imaginando como seria a perfeição de Eva, porque Deus fez eles dois perfeitos. Eram dois homens sábios, era um homem e uma mulher, duas pessoas, duas criaturas lindas e sábias. Adão identificou deu nome a todas as pessoas, todos os bichos, todas as criaturas. Ou seja, era uma mulher linda e Adão podia dizer: não é, eu lhe amo, minha filha, mas vamos fazer o seguinte, não vamos desobedecer a Deus, vamos manter Deus no descanso, não. Mas ele cedeu aos encantos da esposa e acabou entrando através deste fato o pecado. Mas por que a culpa é de Adão? Porque em 1 Coríntios capítulo 5, ou capítulo 11, perdão, versículo 3, e depois 2 Coríntios 11, 3 também. 1 Coríntios 11, versículo 3 nos diz: Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O homem é a cabeça da mulher. Portanto, nós homens somos responsáveis por nosso casamento. Se a cabeça gerir direitinho, segurar bem o corpo, biblicamente, pode ter certeza que o casamento vai ser um casamento bíblico e feliz e duradouro. Se tirar este modelo, vai ser um casamento complicado e um casamento tendendo-se a não ser concluído como deveria ser terminado. Meus irmãos, Eva pecou, mas Eva foi enganada. 2 Coríntios 11, 3.
Amém? Versículo 3 nos diz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, a se apartar da simplicidade que há em Cristo. Eva foi enganada e Timóteo pecou de forma deliberada. Ele sabia que não deveria pecar. Ele sabia que a ordem foi dada a ele. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Eu citei 2 Timóteo, 1 Timóteo 2,14. A mulher, 2,14. A mulher foi enganada. E Adão não foi enganado. Adão foi desobediente. Pela desobediência de Adão entrou o pecado e a morte do mundo. E por isso que todos pecaram. Por isso que a condenação é justa a todo e qualquer homem. Versículos 13 e 14, a explicação sobre o pecado e a lei. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Paulo aqui explica, meus queridos e amados irmãos, a relação entre o pecado e a lei, especificando o motivo pelo qual houve morte antes da lei. Porque a Bíblia nos diz em Romanos 3, versículo 20: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Antes da lei não se tinha conhecimento do pecado. Mas se não existia o conhecimento do pecado, por que as pessoas morriam? Se não existia o conhecimento da transgressão, por que as pessoas morriam? Por que as pessoas morriam? Houve a quebra da lei moral natural de Deus. Qual era a lei natural de Deus? Adão e Eva ficariam no paraíso, felizes, multiplicaria, e nós teríamos uma nação perfeita, sem dores, sem nada. Houve essa quebra. E de antemão recebemos o nosso DNA. Por isso que morreu Moisés e todos os outros antes de Moisés, de Adão até Moisés, porque entrou a morte espiritual e a morte física. Quando Adão transgrediu, uma analogia. Quando Adão, alguém já teve a oportunidade de passar perto de um local onde queima cana-de-açúcar, ou as casas vizinhas? Lá no Juazeiro tinha acho que era em Barbalha, né, que quando queimava as canas, as casas ficavam pretas. A mulher acabava de passar o pano na casa, e quando vinha aquela nuvem de fumaça preta, sujava totalmente. Aí só no negócio A palhinha, aquelas palhinhas ainda da cana. Palhinha queimada. Ou seja, a transgressão da lei natural nos afastou de Deus, fez a separação. E o pecado, que é essa palha, a sujeira, nos encobre de Deus. Assim, é simples. O pecado, nós estamos cobertos de quê? De pecado. E o pecado nos envolve de Deus olhar para o filho. Se olha o pecador, maldito, condenado. Por favor, Isaías 55. 59, perdão. Deus expulsou Adão do paraíso, da sua presença, e botou para trabalhar. Depois Isaías, o Espírito Santo nos diz, versículos 1 e 2, Isaías 59, versículos 1 e 2 nos diz:
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravar do seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nós estamos, meus irmãos, sujos, e a sujeira é o pecado. Como se procede para se limpar a casa cheia de sujeira? Se você só passar uma vassourinha, resolve? Tem que lavar, tem que purificar. O pecador, meu irmão, precisa ser lavado e purificado para ter acesso e poder chamar Deus de Pai. Por favor, Tito, capítulo 3. Versículos 5 e 6. Olha quem nos lava, quem nos purifica. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, o qual abundantemente Ele derramou sobre nós por nosso Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus irmãos, vamos entender um pouco nesse versículo. Lavagem, regeneração e renovação do Espírito Santo. Ele não jogou um pouquinho de água na gente. Ele não apenas passou um pano molhado na gente. Ele derramou abundantemente. Ele derramou sobre nós por quem? Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando nós falamos, você lembra que quando Cristo quis lavar o pé de Pedro disse: não lavar, não tem parte nisso, pode até vou em total, não, apenas os pés, porque vós já estáis limpos. Agora, quem é que limpa o homem? Quem é que limpa o homem? Quem é que limpa o homem? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3 apenas. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, que foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, ela é quem nos lava. Não há, é claro que a palavra de Deus diz que o sangue do Senhor nos lavou e nos purificou de todo o pecado. O sangue de Cristo é o instrumento usado para nos lavar. Mas só chegamos a esse sangue se ouvirmos a palavra de Deus. Não tem como você nascer sem ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Nascer em Espírito através do ouvir. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Mas você me pergunta, e o mudo? Tem ler, tem braille, mas quando não tinha braille? Aí tem um jeito. É tão perdido quanto um ouvinte bom. Os dois precisam de Cristo. E a Romanos diz que é inexcusável o homem. Cristo está, Deus está em todas as partes. E há forma de se ouvir. E muitas vezes você mostrar Cristo a uma pessoa, viu? Sem nem falar. Mostrar a palavra de Deus sem nem falar. Pelo teu testemunho perante a sociedade. Então, a lavagem que nós recebemos é pela palavra de Deus, somos renovados pela ação do Espírito Santo e regenerados. Romanos 15, 5:15. Mas não é assim, o dom
gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, mas a graça, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A queda de Adão é a causa da condenação da humanidade. E mesmo sem você admitir, antes de ser regenerado, ser santificado, ser justificado, você vivia em ofensas e pecados. Mortos em ofensas e pecados. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, nós não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira. E nesses filhos da ira não há nada que agrade a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é luz, e a luz não agrada às trevas. Então, meus irmãos, como nós não temos como agradar a Deus, nossa condenação é justiça, porque nós vivemos na vontade da carne e do pensamento. Então a nossa condenação, por mais que nós achássemos que não éramos, que eu nunca pensei que era filho do diabo, que fazia a vontade do diabo, o pessoal fazia, não, eu sou filho de Deus. Na minha cabeça era desse jeito, mesmo servindo a vontade da carne e do pensamento. Deus provou o seu amor para conosco quando deu o seu Filho para nos salvar. Deus deu o Filho. Deus não emprestou ou vendeu ou trocou. Deus deu o seu Filho. Dado. João 3,16, todo mundo sabe, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma verdade absoluta que não entra na cabeça do perdido ou do religioso, talvez entre até na cabeça de um perdido do que do religioso que está cauterizado, de que o homem precisa ajudar Cristo para ser salvo. Isso é o que 99% delas pregam. Que Cristo te salva, mas você precisa ajudá-lo. Como é que você ajuda? Mantendo uma vida. O irmão Raul está aqui com a irmã Heloísa. A irmã Heloísa é uma criança obediente. Mas se ela for desobediente, ela era filha de quem? Adão é filho de quem? As pessoas pensam, Adão não está no inferno não, gente. Adão ouviu e recebeu quando Deus o cobriu do Pai daqui. Ele é igualzinho a gente. Precisou do sangue de Cristo para ser salvo, da cobertura, porque ele estava sujo com o pecado. Irmãos, lá em 2 Pedro 3,9, mostra o tamanho do amor de Deus. 2 Pedro 3,9 nos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui, para os calvinistas, esse todo aqui é apenas os eleitos, viu? Mas não é não, irmãos.
O sacrifício de Cristo é Gente, Adão é a figura, a gente vai ver daqui um pouco, terrena. É o tipo terreno. Cristo é o celeste, a figura do celeste. A condenação de Adão é apenas para algumas pessoas? Para todos, correto? Concorda? A condenação de Adão é para todo mundo? E a obra de Cristo é só para alguns? Não. A obra de Cristo é para toda a humanidade. É suficiente. A desobediência, que vai ver nos próximos capítulos, versículos de Romanos, de um entrou a condenação, e a obediência de outro. Agora há um pequeno detalhe. Que a gente vai ver daqui um pouquinho. Que não precisa, para ser Adão, não precisa crer, né? Já recebeu. E Cristo tem que crer. A diferença é essa. A obra de Cristo é suficiente para salvar toda a criatura, mas só serão salvas aquelas que crerem verdadeiramente na obra de Cristo, na sua graça e na fé que Ele nos deu. Está lá em Romanos 2,8, Efésios 2,8, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para quê? Para que ninguém se glorie. A fé salvadora, a graça salvadora é para todo mundo, irmãos. Por favor, só para não ficar sem referência, Tito 2. Que desmonta a tese calvinista de só alguns que poderão receber a graça, só os eleitos. Capítulo 2, versículo 11 nos diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ou seja, todo homem poderá receber a graça do Cristo. Agora, o dom gratuito significa a justiça de Cristo. E aí você vai ter que crer. E acreditar que teus pecados foram riscados e apagados. Quem estava no culto lembra. O pecado de quinta-feira passada lembra. Que nossos pecados foram riscados e apagados. Romanos capítulo 5, versículo 16 e 17. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, e reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos claramente aqui a contraposição da justiça de Deus e da culpabilidade herdada do nosso pai na carne, Adão. A morte entrou pelo terreno. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Amém? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, que é a figura celeste. Adão é a figura terrestre, é o homem. Há dois homens, um homem terreno e um homem, e Cristo é o celeste. Antes, meus irmãos, vocês já ouviram? Alguém que já foi a algum velório? Vocês já viram algum defunto falando? Um morto falando? Nós não queríamos ir a Deus para termos vida. Se nós não queríamos ir a Deus para termos vida, por quê? Porque estávamos mortos. Então, meus irmãos,
veio para nos dar vida. Mas peraí, igual a mesma pergunta que os judeus fizeram a Cristo: eu nunca fui escravo de ninguém, como é que sereis livres? Ah, eu não estou vivo? Está vivo? O cidadão ali fora conversava pela volta com o Gilberto, gente boa para danado, e disse: se você morresse agora, todo dia só, Ixi Maria, porque não sabe, né? Será que ele está vivo? Ele acredita que quando o corpo dele acabar, acabou-se tudo. Mas ele acredita que a Bíblia não mente. Não é uma contradição, né? Ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia não mente, mas também diz que o corpo irá se acabar juntamente com a alma e o espírito. Será que é assim? Cristo veio para nos dar vida. Existe uma porta, e essa porta é Jesus Cristo. E quem entrar por ela terá vida. Só vida? Vida em ano. Por favor, uma olhadinha em João, Evangelho de João, capítulo 10. Versículos de 9 a 11. Cristo deu a sua vida pela vida das suas ovelhas. Evangelho de João 10, de 9 a 11 nos diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Cristo deu sua vida por nós, meus irmãos. Cristo morreu para nos salvar. Então eu não posso aqui querer subterfugiar. Eu tenho um amigo que é muito inteligente, um irmão que é muito inteligente, gosta de dar uns termos bonitos, subterfugiar. Bonito, né? Eu não posso subterfugiar a justiça de Cristo. Eu não posso, o que eu posso fazer como pecador é negar-me, negue a si mesmo. E negar a si mesmo é para dizer: eu não sou de nenhum valor. E as pessoas não entendem isso. A gente, eu até disse ao irmão Wilton, irmão Neto, que não conversasse mais sobre o assunto, que o cidadão estava ficando com raiva porque queria que Cristo não tivesse salvado ninguém. Ninguém pode dizer que é salvo. E nem na casa do pai tem morado. E não tem casas prontas. Tem mais carro, não está nada preparado. Ele deve usar a Bíblia que, e se eu for, né? Aí se eu for, talvez tenha moradas, né? Como fez o irmão Eliseu, né? Gente, aí, como disse o irmão Edivaldo esses dias atrás, com a mesma pessoa, é jogar pérolas nos porcos. Não adianta, gente. A gente não vai convencê-lo, irmão. Se o Espírito Santo, nós já falamos, 1, 2, 3, 4, já extrapolamos a ordem, o homem herege, depois de uma ou de outra menstruação. Ele depois começou a dizer coisa que tinha dito, que não sei o que ele tinha dito, que era um monte de conversa para tentar causar transtorno. Não adianta, irmão. Quem crê no Espírito Santo, quem crê em Cristo, quem crê em Deus, sabe que não é de nenhum valor, que nós não agradamos a Deus. E se o Espírito Santo que habita em nós é que nos capacita a agradá-lo, é totalmente diferente, viu? Você sendo guiado, o Espírito Santo te guia a agradar a Deus, a louvá-lo em verdade e em espírito. Amém? Versículo 18, que praticamente é o dom gratuito para a justificação, outro é a graça para a justificação. Graça é um dom gratuito. Versículo 18 de Romanos 5: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Vejamos a seguinte situação. Pela ofensa de quem? De Adão, entrou o quê? O pecado e o que mais? E a morte. E
entrou a condenação. Ora, diante deste fato, concluímos o quê? O que é que podemos concluir diante disso? Se Adão pecou, se entrou a condenação, se o homem nasce com a natureza pecaminosa, lá em Salmo, precisa não, 51 diz que em iniquidade fui formado, em pecado fui gerado, em iniquidade me gerou. Vamos olhar dessa forma, está meio estranho. Vamos olhar para não ficar diferente. Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A criança não é que o ato do pai e a mãe seja pecado, mas a criança já vem de uma herança pecaminosa. Então, se nossa natureza é herdada do nosso DNA, podemos afirmar também que o pecado faz parte da nossa natureza. Eu nunca ensinei as minhas filhas a pecarem. Será que elas pecam? Foi bem Luciana, né? Não há necessidade de ensinar. A criancinha no peito, tirou do peito, tem barriga, ela chega. Começa logo, chama-se de manha, né? Mas já é o DNA, já é a natureza se manifesta. É claro que a criancinha não vai ser ali naquele momento condenada, porque Deus diz que delas é o reino de Deus. Ela não tem noção do que está acontecendo, está apenas extrapolando a natureza, mas elas já pecam. Porque tem uma herança, o DNA. Olha, interessante como o inimigo é astuto. Ele coloca na cabeça que você tem que parar de pecar para ser salvo. Que você tem que fazer coisas boas para ser salvo. E isso aniquila quem? A obra de Cristo. Não foi suficiente para me salvar. Eu tenho que ter uma vida regrada. A consequência do pecado é todos pecaram que estão destituídos da glória de Deus. Quem não peca? Só as criancinhas que não chegaram à idade da consciência. Passou da inocência, chegou à consciência, torna-se herdeiro. Enquanto é pequenininho é pecador, mas não é herdeiro, viu? Quando chegou à consciência, passou a ser o quê? Herdeiro de Adão, do pecado de Adão. O pecador, antes do seu encontro pessoal, intransferível com Cristo, já está condenado. Ele não vai ser, porque as pessoas acham que você vai morrer, né? Você morre, aí chega, vai ter um tribunal para dizer, não, peraí, vamos abrir aqui o livro da vida. Este vai para o inferno, este vai para o céu. Irmãos, se o nosso julgamento para a salvação fosse por nossos atos, sinto muito me dizer, viu? Não ia ninguém. Não ia ter trabalho no julgamento para a salvação. Mas a perdição ia ter grande, viu? Quando abrisse lá o livro, eu vou chegar lá apenas com 5 papelzinhos aqui, remido com o sangue de Cristo. Pronto. Apagou todo o meu outro livro. Irmãos, o homem precisa de quê? De um salvador. Para quê? Para lhe substituir, para retirar a condenação. E foi isso que Cristo fez. Cristo levou sobre ele as nossas pisaduras, levou sobre ele as nossas transgressões. Em João 5,24 diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Lembre-se que a palavra é quem o quê? Já está limpo pela palavra. Quem ouve a minha palavra. A palavra de Deus é quem nos salva. E demais, lá em João capítulo 12,
que as pessoas estavam procurando saber condenação, falta de condenação, e Cristo nos explica com muita propriedade. João 12, de 48 a 50. Amém? Quem me rejeita a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem julgue a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. E Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de fazer. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Quem rejeitar a palavra de Deus, acontece o quê? Nada. Quem rejeitar a palavra de Deus, não acontece nada. Porque você já está condenado. Agora, quem recebe a palavra de Deus, deixa a condenação e recebe o quê? A vida eterna. É simples, né? Mas diga isso a um indulto, ou a um religioso, ou a um... Ele não entende, é uma coisa simples, irmão Neto. Irmão Neto disse que não era simples. Mas é tão simples. Ora, eu não vou. Pronto, ele não recebeu. Vai acontecer o que com ele? Nada que já não estava para acontecer. Porque ele já está condenado, não será condenado. Ele já está condenado. A condenação veio sobre todos os homens, e a justificação veio sobre os homens que acreditam na obra de Cristo. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Irmãos, aqui temos dois atos: obediência, desobediência. O primeiro, a desobediência de Adão. O segundo, o ato de obediência de Cristo. Entretanto, a forma de nós recebermos estes dois atos são distintas. Primeiro, você, eu, nós recebemos de forma direta o ato de Adão. Nós não iremos receber quando nós nascemos e passamos da fase da inocência, recebemos o ato de desobediência de Adão, nos é imputado. Agora, já a salvação, já o recebimento, a imputação da obra de Cristo tem um pequeno detalhe. Requer o quê? O que é que requer? Que o homem seja de novo, gerado da semente incorruptível. Lembre-se, Adão foi criado, o crente é gerado. Por favor, Tiago capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias nas suas criaturas. Lá em 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Estão entendendo que a condição para nós recebermos a graça de Cristo é sermos de novo gerados
da semente incorruptível, porque a que nos criou é corruptível, que é a carne. A carne já é enferma. Meus irmãos, quando nós cremos na obediência de Cristo, lá em Efésios, só vou dizer para você que em casa, Efésios 2, Efésios 2, não, Efésios 2, não, vamos olhar, vamos ir lá, agora vamos, para não ficar sem. Ou a idade, né? Não é Efésios, é Filipenses. É Filipenses 2. Filipenses 2, de 6 a 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Cristo foi obediente até a morte de cruz. E esta morte foi a causa da nossa eterna redenção. Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedece. E quando desobedecer é crer na sua palavra. É a resposta dada por Cristo aos fariseus. O que faremos para fazer a obra de Deus? Que creais naquele que ele, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. João capítulo 6, versículo 29, amém? Romanos 5, 20 e 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, muitas vezes parece até repetitivo. Nós pregamos muito vida eterna. Vida eterna. Porque esta é a mensagem de Cristo. Cristo pregou vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Não só Salvador, Salvador e Senhor. O propósito basilar da lei mosaica, ou da lei dada aos judeus, era o que? Mostrar que eles eram pecaminosos. A lei não introduziu o pecado no mundo. A lei apenas mostrou a transgressão. É tipo assim, vamos entender, simplificar as coisas. Existia uma lei a qual eu não tinha conhecimento dela. Digamos que o governo faça uma lei, uma divulgação, não bota tudo, ninguém tem sabendo nada dela. A gente está falando, digamos, é proibido estacionar o carro no meio da rua, tem que botar na calçada. E você bota o carro no estacionamento normal. Você está descobrindo uma lei que você não conhecia. A lei judaica abriu o leque, mostrou que todo homem estava vendido, que era carnal, vendido sobre o pecado, que não tinha nada em nós que pudéssemos agradar a Deus. Aí, como tinha a lei, ela mudou o que? O pecado. Só dá uma olhadinha no Romanos 7, 18. Isso é nosso irmão Paulo dizendo, viu? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. E as pessoas querem ser o quê? Boas. Eu sou boazinha. Irmãos, quantas vezes nós não temos raiva de pessoas que amamos, ou nem que não amamos também?
Quantas vezes você tem vontade de fazer como diz nosso pastor diz? Pegar o pescoço, dar umas 3 viradinhas e depois desvirar. É a nossa carne, nossa herança de Adão, viu? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. E a graça foi trazida por quem? Quem nos deu essa graça? Foi Jesus? Vocês têm certeza? Tem certeza disso? Posso perguntar? Onde é que está na Bíblia dizendo isso? Por favor, o Evangelho de João, capítulo 1. Eu já tenho até trilha sonora aí fora. Deixa. João capítulo 1, versículo de 14 a 17. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo de 14 a 17. Se quiser só o 17, já sabe onde veio. A graça veio por Cristo, a lei por Moisés. Meus irmãos, eu repito muito esse termo entendimento, porque a Bíblia repete. Sabe não repetir? Se a Bíblia fala várias vezes, nós temos que ter entendimento. Eu nunca ouvi a Bíblia dizer que você tem que ter sentimento, tem que ter entendimento. Então nós temos que entender que nós somos o quê? Miseráveis pecadores, que não somos merecedores da dádiva da salvação e graça que Cristo nos deu. E isso é que nos torna filho dele, porque glorificarmos, honrar, e só a ele dá honra e glória. Nós sabemos que nós não somos capazes por nós mesmos de irmos a ele, e sim que o chamado dele, através do Santo Espírito, nos conduz a ele. Ao contrário da religião ou de diversos tipos de correntes religiosas que pregam que o homem é capaz, o homem é incapaz. Por favor, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Para encerrarmos o estudo de hoje pela manhã. Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14 e 15. Graça é um favor imerecido. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Cristo veio salvar os bonzinhos. Veio salvar os pecadores. Amém? Versículo 14 e 15 nos diz, 1 Timóteo 1. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. E esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, Paulo, um homem que escreveu boa parte do Novo Testamento, um homem que pregou a palavra de Cristo e levou a palavra de Cristo a alcances imagináveis, como por exemplo aqui onde nós estamos hoje, vem decorrência do trabalho missionário de Paulo. Ele diz que ele é o principal dos pecadores. Será que Paulo é? Paulo tinha a Bíblia? Paulo tinha parte dos manuscritos. Hoje nós temos toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, num pequeno livro de apenas 66. Um livro, uma biblioteca composta por 76 livros, que você, lendo vagarosamente, lê em 2 anos brincando. O Novo Testamento, o crente deve meditar pelo menos umas, não é só ler, antes de morrer na carne, pelo menos umas 10 vezes. Não só ler, leia um versículo por versículo,
Eu espero, Deus, que a gente faça pelo menos uns 5 meses antes de morrer os estudos de todos os livros da Bíblia. E 5 fica por conta de vocês, viu? Pelo menos 5. Porque, irmãos, superabundou o pecado. Mas o amor e a verdade e a palavra de Deus nos purifica, nos salva, nos resgata, nos dá vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e nos capacite para servir.